Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Samar Everton e no vídeo de hoje nós vamos aprender a integrar o nosso aplicativo Android com serviços da nuvem. No caso nós vamos utilizar o AWS, tá? Vou falar em português mesmo, o Amazon Web Service, e nós vamos utilizar um serviço para envios de arquivos para a nuvem. Nós como desenvolvedores hoje nós temos uma arma muito grande na mão, que é o Cloud Computing. Hoje, especificamente, nós vamos estar trabalhando com a AWS, mas existem outras soluções, como por exemplo o Microsoft Azure, que só no ano passado deu um faturamento de quase 7 bilhões de dólares para a Microsoft, né? O Google Cloud Computing também, o IBM Bluemix, por aí vai. Então soluções nós temos várias, cada uma dessas plataformas disponibilizam vários serviços, a maioria pode ser testada gratuitamente, tem cotas muito generosas para os desenvolvedores testarem os seus produtos e até mesmo colocar em produção para aplicativos de pequena escala, de forma gratuita, ok? Só falando do AWS, tem até uma notícia interessante que a Netflix acabou de concluir a migração do serviço. Hoje ela é uma empresa 100% AWS, e só a Netflix corresponde a cerca de 40% do tráfego da internet hoje, né? E ficou mais barato para o Netflix jogar essa solução aí para a nuvem. Vou fechar esses links aqui, mas ficam como sugestões para vocês testarem aí. Tem serviços muito bons, mas hoje especificamente nós vamos focar no AWS, no serviço S3, que é um serviço S3 aqui é de Simple Storage Service, que é um serviço para a gente armazenar dados, armazenar arquivos neles, né? E não é só um simples armazenamento de arquivos, né? Tem várias coisas aí em relação à escalabilidade disso daí, a alta disponibilidade. Você tem acordo de nível de serviço de mais de 99,99%. Isso significa que o tempo de downtime que o seu serviço vai ficar indisponível é quase que insignificante, para não falar quase que impossível, né? Então é um serviço de alta disponibilidade, tem escalabilidade, tem a parte de segurança, de criptografia. Então a gente vai ver um pequeno trechinho mais para ver como integra o serviço, o aplicativo Android fazendo uso do AWS SDK, tá bem? Mas tem uma infinidade de coisas para vocês testarem aí. Mas beleza, vamos começar então a criar o nosso aplicativo. Bom, mas para a gente fazer o uso dos serviços do AWS, né, a gente precisa primeiro se cadastrar no serviço. Eu não vou mostrar isso daqui porque é extremamente simples. Vocês vão precisar de um cartão de crédito internacional, tá? Só que o AWS fornece para vocês 12 meses gratuitos para testar os seus serviços, tá? Inclusive tem cotas, né, mas são cotas, igual eu falei, generosas e dá para testar tranquilamente. Depois desses 12 meses, alguns serviços ainda ficam gratuitos se você ficar utilizando eles dentro de uma determinada cota, né? Outros serviços não têm essa cota. Então tem que dar uma olhada lá para ver, mas tem que entrar na página do AWS, clicar aqui em cadastrar, colocar o cartão, né? Você vai receber uma ligação telefônica, vai digitar um número de PIN e vai fazer esse cadastro aí para começar a utilizar o serviço. Depois que você fez esse cadastro, né, vocês vão ter acesso ao AWS Management Console, que é para a gente acessar todos os serviços que o AWS, plataforma de nuvem da Amazon, disponibiliza para a gente. E antes da gente mexer com o S3, nós vamos mexer com o Cognito. Cadê ele aqui? Deixa eu dar um Ctrl F aqui, que é para a gente criar uma User Identity, tá? Nós vamos criar uma identidade para o nosso aplicativo. Então eu estou acessando o Amazon Cognito, né? Estou acessando ele nessa região aqui, tem algumas regiões aqui para a gente fazer a autenticação. Eu vou clicar aqui para inicializar o serviço, né? E nós vamos criar um novo Identity Pool Name, né? Que é para a gente armazenar, né, as identidades dos usuários e até mesmo fazer a autenticação sem precisar de um usuário, tá? Tem como fazer isso também. Então, normalmente a gente vai utilizar um
um novo identity pool name para cada aplicativo nosso. Então tá aqui o my app name e eu vou colocar aqui, por exemplo, Suemar Android, tá? Aí está falando aqui que ele pode suportar, né, a autenticação, vamos supor assim, entre aspas, para identidades não especificadas. Então o usuário não precisa, você obtém acesso ao recurso sem precisar fazer um login com um usuário e com uma senha. Se a gente quer ativar isso ou não. Nesse caso aqui eu vou ativar, por exemplo. Então não preciso me logar com o usuário e uma senha para receber uma autorização para acessar um serviço. E aí eu coloco aqui para fazer o create pool. E aqui ele está falando para mim que ele vai criar duas regras específicas, duas roles, dois papéis específicos. Uma role que é só para usuário autenticado e uma role que é só para usuário não autenticado, né? Porque essas roles depois podem ter regras políticas de segurança diferentes. Então ele está perguntando se a gente quer fazer isso. Eu vou falar permitir, beleza, eu quero criar essas duas roles. Ele falou, basicamente ele fala que essas roles estão criadas e aqui ele dá um códigozinho boilerplate para a gente fazer essa, vamos dizer assim, essa autenticação no nosso AWS, ok? A gente já vai utilizar isso daqui no Android. Bom, antes de autenticar isso no Android, eu já criei um exemplo aqui, não tem nada demais esse aplicativo, deixa eu ver se ele já está aqui. Está aqui, né? Ele tem só um botãozinho, enviar arquivo para o AWS S3, né? Que quando eu clicar nesse botão ele vai chamar esse enviar arquivo. Mas antes a gente precisa fazer o download, né? A gente precisa integrar o AWS SDK ao nosso projeto, tá? E aí a gente vai lá no build.grayle, né? Na seção de dependências, eu já deixei copiado aqui. Então, dependendo do serviço que você for usar, muda isso daqui, né? No caso, a gente tem sempre que usar o Core, né? O AWS Core, né? O Cognito para fazer a autenticação, vamos dizer assim, e o S3 aqui com o DynamoDB que ele também faz uso. Então, de repente, você vai fazer um uso de um outro serviço, muda a dependência que você tem que colocar aqui. Mas lá na documentação tem certinho o nome da dependência aqui para cada tipo de serviço que você for usar. Vou clicar em sincronizar agora para fazer o download disso daí, integrar o SDK com o nosso projeto. Beleza, já fez. Beleza, mas agora eu vou voltar lá no S3 para a gente começar a configurar algumas coisas lá. Então eu vou acessar de novo o meu AWS, meu console aqui. Vou até manter essa página aqui, deixa eu logar nessa outra aqui, porque depois a gente vai utilizar esse código. Vou voltar aqui no meu console e vou no S3. Aqui no S3 a gente vai criar um bucket. O que é um bucket? Um bucket é como se fosse um local onde a gente pode armazenar arquivos. Tá? Então você pode criar vários buckets, você pode criar números ilimitados de buckets e dentro de cada bucket você pode ter números ilimitados de arquivos, sendo que esses arquivos podem ir desde 1 byte até 5 terabytes. Tá? Então nós vamos criar um bucket aqui para a gente utilizar. O bucket name, tá? Ele é único entre todos os usuários do AWS. Então, por exemplo, se você colocar o seu nome, de repente esse bucket name não vai ficar disponível, porque de repente já tem uma outra pessoa utilizando. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Suemar-Android. Acredito que não vai ter ninguém utilizando esse bucket name. E em qual região esse bucket vai ficar hospedado? Então, lembra lá no Cognito, lá a gente está utilizando uma região para fazer a autenticação. Mas no S3 aqui a gente pode disponibilizar esse arquivo, né, em um outro local. Então eu vou colocar em São Paulo aqui para diminuir, por exemplo, a latência, né, que é muito mais perto, no meu caso, para eu buscar esses arquivos numa região que está próxima a mim. E aí eu vou colocar para ele criar este bucket. Tá? E ele criou um bucket aqui, Suemar Android, né, e aqui ele está falando que esse bucket está vazio, né, poderia enviar arquivos por aqui mesmo, mas a gente vai enviar um arquivo a partir do Android.
Bom, beleza, meu bucket está vazio, tá? Só que agora, antes de eu começar a utilizar ele, nós vamos voltar para dar permissão, nós vamos voltar a nossas roles para dar permissão para aquela role de usuários não autenticados acessar o nosso serviço S3, o S3. Então eu vou aqui no meu vou aqui em Service, tá? E eu vou aqui nesse IAM, Identity Access Management. E eu vou aqui, eu vou visualizar as minhas roles. Eu tenho duas roles que foram criadas para aquele Identity Pool, né? A role para usuário autenticado, a role para usuário não autenticado. Então eu vou selecionar esta, né? E eu vou criar uma nova role policy, uma nova política. E aí eu vou utilizar ele, geralmente você pode criar um script para isso daqui, né? Mas ele tem esse policy generator. Então eu vou colocar aqui para selecionar isso daqui, eu vou falar que eu quero permitir, né? Vou permitir acesso ao Amazon S3, né? Posso falar quais permissões eu quero dar, né? Se o cara só vai poder criar um bucket, se ele vai poder apagar, se ele vai poder enviar um arquivo e por aí vai. Vou marcar aqui para permissão para todos as ações, é claro, é só um aplicativo para teste. E aí eu preciso colocar o ARN, o Amazon Resource Name. Tá? E aí a gente tem uma forma de escrever isso daqui. Tá? Então eu até coloquei aqui, a forma padrão é isso daqui, onde aqui a gente tem que colocar o nosso bucket name, né? Bom é que eu não lembro do bucket name, então eu vou aqui de novo no Amazon, no meu console, e eu vou aqui no meu S3 para eu ver, chama Suemar-Android. Então aqui onde está bucket name aqui, ó, eu vou colocar Suemar-Android. Vou adicionar isso daí, vou clicar em Next, né? Ele gerou aí o scriptzinho e eu vou falar assim, ó, beleza, aplique esta política. Posso validar antes, né? Mas aqui ele já aplicou então essa política para aquela role. Então agora usuários não autenticados já vão ter acesso ao meu serviço S3. Bom, beleza. Então agora eu volto para o meu Android, já está tudo configurado lá no AWS, né? Eu tenho que enviar algum arquivo aqui. Deixa eu criar aqui um novo arquivo. Eu vou colocar assim, por exemplo, exemplo de arquivo a ser enviado para o AWS S3. Eu vou salvar isso aqui. Vou salvar com o nome de, sei lá, arquivo S3, tá? Vou salvar aqui no meu desktop. E eu vou colocar isso dentro do emulador, né? Porque o emulador do Android é o cara que vai enviar isso daí para o nosso serviço. Então, beleza. Tenho o Android Studio aqui. Vocês podem ir em Tools, né? Android. Tem o Android Device Monitor, né? Acho que no meu caso aqui já está até aberto, ele está aqui, meu monitor. Então eu entrei aqui nessa pasta onde eu posso, claro, né, o emulador tem que estar rodando já. E aqui nessa abinha de File Explorer você pode ter acesso a, vamos dizer assim, ao SD card, né? A todo o sistema de arquivos do emulador, mas principalmente o que interessa para a gente aqui é o cartão SD que está simulado aqui, né? Então eu vou vir aqui na pastinha Storage, dentro dela eu tenho dentro dela eu tenho... Fechou, dá reabrir. Dentro de Storage eu tenho o meu SD card, né? Dependendo da versão do emulador que você está utilizando, a estrutura de pastas pode ser um pouquinho diferente. Mas no meu caso aqui eu estou rodando o Lollipop, então é essa. Então dentro do meu SD card aqui, ó, eu vou clicar, né, aqui no Push a File, né? Nós vamos enviar um arquivo, ó, a setinha está para dentro do emulador, como se a gente estivesse enviando um arquivo para o emulador. Cliquei aqui, vou selecionar o arquivo que eu quero enviar, que é esse arquivo s3.txt, tá? E ele já está aqui então, e vai estar disponível para o meu
emulador enviar isso daqui para a nuvem. Beleza, voltamos lá no Android, vamos no nosso manifesto, né? E a gente tem que colocar algumas permissões, então tem que colocar permissão de internet, tenho que colocar permissão para ele acessar o estado da rede. Isso acho que não está nem documentado lá no AWS, tá? Mas tem que colocar, senão a gente acaba tomando um erro. E como a gente vai fazer a leitura do cartão, né, nós vamos ler um arquivo que está no nosso cartão, nós temos aqui o read, ou external storage, né? E vocês podem também colocar o write, porque principalmente se vocês forem fazer o download de arquivos, né? Porque aí vai precisar gravar no arquivo. Se eu estou colocando uma permissão de write, eu não preciso colocar de read, porque já implicitamente ele já entende isso daí. Acho que das permissões são essas que a gente precisa. E agora a gente pode já ir ao nosso código fonte. Vou lá na minha Activity e eu tenho esse método enviar arquivo. Então a gente vai começar obtendo uma autenticação, né? Embora a gente não precisa de um nome de usuário e uma senha, mas a gente precisa obter essa autenticação para acessar o nosso serviço S3, né? Então se a gente voltar lá, na primeira vez que eu criei o meu Identity Pool e criei as roles, ele já deixou um código aqui para gente, para inicializar o Amazon Cogniton, o Credentials Provider. Vou copiar esse código aqui e eu vou deixar ele dentro deste método aqui mesmo, né? Não reconheceu a classe aqui, só dá um Alt Enter, porque o SDK já está integrado ao nosso projeto. E aqui ele está perguntando, aqui é só dar um Alt Enter também para ele reconhecer a região. Essa região aqui é a região para fazer, pessoal, a autenticação. Não é a região em que você criou o seu bucket lá no S3, ok? Então, nesse caso aqui, ele mesmo já gera o código, não tem problema nenhum. Depois, para enviar o arquivo, a gente precisa especificar a região que está o bucket. Bom, então agora, uma vez que a gente já tem esse objeto, o credencial, né, a gente pode começar a criar um objeto para acessar o S3. Então vamos lá, vou criar um objeto desse. Então tem o Amazon S3, tá? Que eu vou chamar aqui só de S3 mesmo. Vou instanciar esse, um S3 Client, que aqui a gente precisa colocar, pessoal, qual que é a minha autenticação aqui, né? Então, coloquei isso daqui, dou um Alt Enter aqui para importar a classe, tá? E agora eu preciso setar a região, né, onde que está o bucket. E aí é o seguinte, S3, então, ponto. Tem um método set para setar a região, né? E aí a gente vai pegar a região de uma constante, que aqui eu tenho todas as regiões, tá? Só que lá, quando eu criei o bucket, eu especifiquei São Paulo. E aí você tem que dar uma olhada na documentação para ver, São Paulo está em qual região, tá? Então aqui geralmente, né, tem que nem aqui tem os continentes, ó, Europa, tal. Eu sei, por exemplo, no meu caso, que o São Paulo vai estar na região, essa aqui, ó, SA de América do Sul, tá? É a única região que a gente tem na América do Sul. Então é essa região que eu quero, que o meu bucket está criado. Agora eu vou criar um objeto que vai fazer o envio, que vai fazer o download, que vai manipular envio e recebimento de arquivos do S3 para gente, que é o Transfer Utility, que ele roda através de um serviço, né? Por que isso é importante? Porque o ciclo de vida da atividade é extremamente volátil, né? Então, por exemplo, o usuário rotacionou a tela, sua activity foi recriada. O Android precisou de mais memória, né? Aquela activity foi recriada. Então, o envio e o recebimento de arquivos é através de um service, de um serviço, que tem o seu ciclo de vida próprio, né?
Mas mesmo assim, se caso esse serviço tiver que ser separado pelo sistema operacional, depois tem como você fazer o resumo. Vamos supor que você está enviando um arquivo muito grande, de 1 GB, né? Você envia só o que está faltando, tem como você trabalhar essas questões aí. Mas a questão do serviço vai dar uma flexibilidade grande para a gente, principalmente nessa questão de gerenciamento do ciclo de vida. Então eu vou criar esse cara aqui. E aí esse transfer ele precisa estar associado a um S3, eu já tenho, e ele vai estar associado aqui a um contexto que a gente tem que enviar, que é a nossa própria activity, aqui no caso. Tá? E aí, para eu enviar um arquivo, bom, antes disso a gente precisa configurar esse serviço lá no nosso arquivo de manifesto. Então eu vou lá no meu Android manifesto, né? E dentro da tag application aqui, assim como eu tenho as minhas activities, né? Eu posso declarar os meus serviços, né? E aí o serviço deixa eu ver se eu deixei copiado aqui. Não deixei copiado. Mas eu tenho aqui anotado aqui, porque também o nome é complicado, é grande, né? Tem que colocar aqui com.amazon ws.mobile connectors.s3.transfer utility. Isso, .transfer service. E aí eu só coloco também que esse serviço está ativado. Enable true. Ok, aqui eu fechei o serviço. Aqui está dando um erro por causa que faltou um A aqui, né? Amazon AWS. Beleza, agora sim. Então agora a nossa aplicação já tem acesso, já declarou, né, o serviço para a aplicação poder enxergar o serviço. Voltamos para o código de novo. Bom, aqui no nosso código agora é fácil, né? A gente tem esse transfer utility que a gente pode colocar, por exemplo, upload. Tem outras formas também, tá, de enviar o arquivo. A gente vai colocar aqui upload. E aí eu tenho que colocar, tá, qual que é o meu bucket, que nesse caso aqui não, né? Tem que ver lá de novo, eu esqueci o nome do bucket. Chama Suemar Android. Aí o segundo parâmetro é a key, então a gente envia arquivos, depois recupera arquivos através da key, de uma chave. Então é basicamente como se fosse o nome desse arquivo lá no S3. Vou usar o mesmo nome, arquivo S3, vamos lá, arquivo s3.txt. E aí eu tenho que especificar o arquivo propriamente dito, né? Aquele arquivo que eu quero enviar, que é um file, que eu vou colocar F aqui, ó, vou colocar file, mas ele não tem esse file ainda, né? Então, antes de tudo aqui, ó, eu vou criar um file, que eu vou chamar de file, que vai apontar para aquele arquivo. Primeiro, deixa eu criar um file representando aqui a pasta do cartão SD. Get external storage directory. Beleza. Um Alt Enter aqui para importar. E agora eu vou criar o meu file, que é aquele arquivo TXT que a gente vai enviar, tá? Então, esse cara aqui vai ser um new file de SD-card e o nome dele aqui é o mesmo arquivo, arquivo s3.txt, arquivo s3.txt. Aqui, pessoal, claro que tem que ficar fazendo a validação, né? O arquivo existe, o arquivo não existe, você tem acesso, não tem, esse tipo de coisa. Nesse caso não é o foco desse vídeo, o foco é só enviar o arquivo, então não vou fazer validação nenhuma, vou supor que está tudo certo, já vou tentar direto fazer o upload. Ó. Então dessa forma aqui, ele já faria o upload, né? Mas vamos supor, você está trabalhando com um arquivo muito grande, você quer criar uma barra de progresso, você quer monitorar o estado, se foi enviado, se não foi, se está enviando, se deu algum erro, nesse caso se deu erro, qual o erro que foi. Então, isso daqui, nós vamos daqui, ó, isso aqui ele retorna, eu vou colocar aqui, ó, transfer utility.upload, ó. Ele retorna também um objeto transfer observer, que vai ficar observando o estado disso daí. Então,
vou declarar esse cara aqui recebendo esse método upload. Nesse caso, ele já vai começar a fazer o upload, mas a gente pode setar um listener para esse transfer observer para observar quando que, por exemplo, o upload foi concluído, se deu algum erro ou não. Então, transfer observer.set transfer listener, ó. E aí ele requer uma classe que implementa essa interface, né? Então vamos lá, vamos implementar a classe aqui, ó, uma nova classe anônima que implementa essa interface. Essa interface já tem 3 métodos declarados, né? Então, por exemplo, ó, o onProgressChange, que retorna qual o número de bytes atual que ele já transferiu, né? Qual que é o número de bytes total para enviar. Então aqui você consegue fazer uma continha, por exemplo, para fazer uma barra de progresso e ir andando, né? Um método, um callback que vai ser executado se acontecer algum erro. Então, por exemplo, se acontecer algum erro, eu vou logar aqui, por exemplo, vou colocar uma tag suemar aqui, vou colocar aqui erro, concatenando aqui com getMessage, né? Aqui eu não vou mexer em nada. E aqui eu tenho as mudanças de estado, por exemplo. Então, por exemplo, ó, se o meu state que eu estou recebendo ali por parâmetro for igual ao transferState.completed, então eu quero exibir para o usuário. Então vou dar um make text aqui, que o arquivo foi enviado. Então o arquivo é enviado. Toast.lengthshort, né? .show. Claro, né, que você tem que ficar fazendo, né? Se aconteceu algum erro, aí você vai exibir um alerta para o usuário, esse tipo de coisa. Estou supondo que vai dar certo, né? Então só vou trabalhar aqui com o estado completed. Se der algum erro, a gente dá uma olhada no log. Pessoal, eu acho que é isso daí. Então chegou a hora da gente finalmente testar o aplicativo. Então vou mandar rodar o meu projeto. Compilando aqui. Só lembrando, né, lá no nosso cartão SD nós temos o arquivo s3.txt, né? Tá com permissão de acesso aqui. Meu emulador já carregou. Vamos dar uma olhada no nosso bucket. Tá aqui, né? Suemar Android, que está vazio. Vou lá, vou clicar em enviar arquivo. Aqui, não sei porque que não foi a primeira vez, né? Arquivo enviado, né? Vou dar um refresh na página aqui. E tá lá o arquivo que eu enviei diretamente do Android para o meu serviço S3 do AWS, né? Se eu clicar aqui, eu posso abrir o arquivo, que ele bloqueou o pop-up. Opa. Tentar abrir de novo, né? E tá lá o arquivo, o conteúdo do arquivo para a gente visualizar, né? Posso fazer o download, isso daí, e por aí vai. Daria para fazer também um exemplo para fazer um download, mas o código é bem parecido, então acredito que não tenha tanto problema. Detalhe aqui, hein, pessoal, eu estou rodando aqui o meu emulador, o Lollipop. Se vocês estiverem, por exemplo, utilizando um Marshmallow, lembra que no Marshmallow a gente tem a questão das permissões em tempo de execução. O que acontece? Na hora que ele começa, na hora que ele vai fazer o upload, ele tenta abrir o arquivo para fazer o cálculo do hash desse arquivo, né? Que é um número gerado através de uma função criptográfica, que depois ele vai enviar esse arquivo para a nuvem, vai gerar o hash do arquivo que está na nuvem e vai fazer a comparação desses dois hashes para ver se o arquivo que foi enviado está íntegro, se ele não se corrompeu durante o envio. Se você estiver usando o Marshmallow, embora a gente tenha declarado na nossa permissão, no nosso Android Manifest, que o aplicativo tem que ter a permissão de escrever e ler do cartão SD, você tem que trabalhar isso daí, né? Porque às vezes o usuário pode não ter dado a permissão quando ele instalou o aplicativo, né? Ele pode ter revogado essa permissão. Então, em tempo de execução, você tem que verificar isso daí para, se possível, se você não tiver com permissão, para exibir aquela janela de diálogo para o usuário dar permissão e a partir daí você conseguir fazer o upload, senão vocês vão tomar um erro. Bom, acho que o exemplo era esse, né?
A gente tem um potencial enorme na mão com a questão do Cloud Computing. Eu quero criar outros exemplos para vocês acessando outros arquivos, né? Sintam-se à vontade para dar o feedback, para curtir o vídeo se realmente vocês gostaram e também se acharem interessante para compartilhar, para que isso chegue a outros desenvolvedores. No mais, um grande abraço e obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!